Olá, meus prezados, que o poder de Deus seja liberado e derramado sobre as vidas de cada um de vocês. Você recebe o poder de Deus? Lembrei-me do que o próprio Jesus disse para os seus discípulos, ou seja, as Escrituras em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha, o poder de Deus, o Espírito Santo agindo em nós faz a diferença. Eu sou o pastor Luiz Fernando, estou aqui apresentando mais um programa Palavra Urgente, que está no ar para te abençoar. Toma posse da bênção. E hoje nós temos aqui na novela da vida real um testemunho interessantíssimo e um problema, olha, um problema complicado. Quem é a nossa personagem de hoje? Hoje nós vamos aqui ver o depoimento da Leonilda Félix. Isso mesmo, ela foi diagnosticada com tumor. Isso, sabe aonde? Ela vai falar agora aqui pra gente onde esse tumor, infelizmente, surgiu na vida dela. Acompanhe-me, vamos assistir então essa primeira parte da novela da vida real. Em 2018, Leonilda descobre um tumor no cérebro e, diariamente, ela luta contra os sintomas de dor de cabeça e perda de equilíbrio. É uma dor assim horrível, que chegava a me dar ânsia de vômito e vomitava. Faceava o pé e me dava aquela... escurecia a vista e ia pro chão mesmo. Uma vez ela chegou com a calça toda rasgada, que ela tinha caído. Outra vez ela chegou com o joelho machucado. Estava marcado a consulta para mim ir no neuro. Daí ele disse, olha, se começar a crescer e as dores aumentar, daí é só com a cirurgia. Eu não vou deixar, porque o Deus que eu sirvo, se ele já me curou de tanta coisa, ele vai me curar mais disso. Olha, já vejo que ela é uma mulher de fé, apesar de ter sido diagnosticada com esse problema, tumor no cérebro, ela declara que Deus iria curá-la. Deus já havia livrado ela de outros problemas. A nossa reportagem de hoje, vamos ver agora aqui o que o Instituto Nacional do Câncer diz acerca desse mal que, infelizmente, tem atingido grande parte da população mundial. Vamos agora, sem mais delongas, a essa reportagem aqui interessante. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 11 mil brasileiros são diagnosticados com câncer cerebral todos os anos. Tumores no cérebro, em sua maioria, são malignos, mas em alguns casos podem ser classificados como benignos. Pode ter crescimento lento ou agressivo. O câncer pode demorar dias ou anos para crescer. Pode ser dividido em primário ou secundário. Dores de cabeça fortes, convulsões, perda de equilíbrio e audição, perda de sensibilidade e mudança de humor são alguns sintomas da patologia. 11 mil brasileiros, conforme vimos na reportagem, são diagnosticados com câncer. Misericórdia. Mas Deus é maior. Deus que é soberano, Ele é maior. Como você viu a primeira parte aqui dessa novela, a dona Leonilda, ela já coloca a sua fé em ação. É lógico que a ansiedade, a solicitude, ela abate o coração do homem, mas a boa palavra o alegra, a boa palavra o anima, a boa palavra o restabelece. E também é importante que nós tenhamos um conhecimento obtido por aqueles que entendem do assunto. E quem entende do assunto é o oncologista. E hoje nós vamos ver aqui a doutora Ana Carolina nos dando uma explicação melhor, mais técnica ou mais científica a respeito desse mal que não tem nada de bom. Dizer que câncer é coisa boa, não tem nada de bom em câncer. É maldição e é obra de Satanás para destruir a vida do ser humano. Mas eu sempre também digo e insisto, para isso manifestou os filhos de Deus para desfazer as obras de Satanás. Seja lá qual for o mal que você, amigo ou amiga, esteja enfrentando ou foi acometido, acredite,
tem solução, não se desespere, não perca a esperança. Você precisa de uma injeção de fé. Mas antes de passarmos essa injeção de fé para vocês, então vamos agora à oncologista, a doutora Ana Carolina, que tem aqui muito a nos explicar através do conhecimento que ela obteve no meio dos seus estudos, para nós que também precisamos aprender. O câncer é uma célula e por algum motivo ela adquire um jeito de multiplicar de forma desordenada. Ela começa a multiplicar e não para de multiplicar. E a gente pode ter câncer em qualquer parte do corpo, né? E no cérebro acontece quando alguma célula do nosso cérebro nasce de uma forma errada, com alguma mutação, e começa a multiplicar. Que o paciente pode sentir algum sintoma relacionado na área do cérebro que aquele tumor cresceu, né? Pode ser na área da fala, na área do motor, na área da visão. Então, assim, vai depender da onde nasceu aquele tumor. O tumor, ele pode ser benigno ou maligno. Isso vai depender, na verdade, do tipo de célula que nasceu e o grau que aquela célula se multiplica. O principal tratamento é o cirúrgico, é fazer o diagnóstico e operar o tumor, né? E aí, dependendo do grau da doença, se for um baixo grau ou alto grau, aí o baixo grau normalmente, em alguns casos, só é cirurgia, outros casos tem que fazer um complemento com a radioterapia e em alguns casos do tumor alto grau a gente faz a quimioterapia, que faz a rádio e depois segue com quimioterapia, que algumas são orais, outras são venosas, para poder também matar essas células. Tumores de baixo grau, eles não são tão graves, porque eles levam anos para crescer, então dá tempo de fazer o diagnóstico, operar. Claro que se não operar, qualquer doença se torna grave, né? Que vai alterar, o paciente vai ficar com sintoma, com alguma sequela. O alto grau, a gente, dependendo do caso, a gente consegue controlar um tempo. Se for diagnosticado precoce, ele tem, como é que eu vou dizer, você consegue, de repente, operar e conseguir tirar toda a doença para a pessoa ficar curada. Mas muitos dos casos do alto grau, às vezes a célula volta e a gente tem que fazer todo um acompanhamento, tratar, para ir controlar a doença o quanto a gente puder. Que bom, há tratamento, né? Há tratamento. Por mais difícil que seja a situação, tem tratamento, por mais doloroso que às vezes seja, é muito bom que a família se envolva também. Quando alguém na família é acometido por males como esse, o apoio dos familiares, o incentivo, ele é importante. Isso ajuda o paciente a superar de uma forma menos dolorosa e até mais animada o problema em que ele se encontra. Nunca podemos, de maneira alguma, transmitir ou passar para a pessoa que está tudo acabado. Passar tristeza, passar sofrimento, não é fácil, eu sei que não é fácil. Imagine para uma esposa que ama o seu marido, ou um marido que ama a sua esposa, ter o seu cônjuge enfrentando uma enfermidade como essa. Mas tem que ser forte. E como ser forte, pastor? Como ser forte diante de situações como essa? Pastor, eu estou pensando até em sumir, desaparecer. Não faça isso, de maneira alguma. O milagre pode acontecer. Se você desistir, você perde a oportunidade de ter a vitória sobre esse problema. Jesus nos dá a vitória, Cristo nos dá a vitória, você pode ter certeza disso. E eu quero que você continue aqui assistindo esse depoimento, porque através dele você também vai adquirir fé, principalmente você que está passando por isso, seja você que está enfermo, acometido por essa enfermidade, ou você que acompanha alguém. Para isso, vamos agora à inserção aqui da segunda parte dessa novela com a dona Leonilda. Dona Leonilda, dê continuidade. Leonilda segue determinada que não precisará de cirurgia, até que ao participar de uma reunião na Igreja da Graça, ela sente o tumor se romper. Isso acontece em 2021. Aí começou o culto, daí na hora da oração, o pastor disse assim, você que tem tumor, daí foi chamando o nome da doença, daí eu senti aquele estouro.
Mas um estouro assim, parece uma pedrada. Eu balançava assim, eu sentia um barulho de água. Um barulho assim, parece água na cabeça. Quando esse tumor arrebentou, eu sei que ela foi pro banheiro e sangrou. Eu vomitei aquele sangue bem preto, daí tava uma coisa assim apertando a garganta. Fiz assim aquela outra força para vomitar, daí eu vi que saltou aquela coisa no vaso. Daí era uma bola assim, e com sangue assim bem preto e cheio de pus. O médico perguntou aonde é que foi operado. Eu disse, não, eu não fui operado, foi a graça de Deus que deu que curou ela. Mesmo livre do tumor, as dores de cabeça e tontura se intensificam. Ela então busca ajuda médica e descobre que os sintomas provêm da labirintite. Você prestou atenção nesse milagre, amigo? Senhor, minha senhora, você prestou atenção no que aconteceu na vida dessa pessoa, dessa senhora? Infelizmente, muitas pessoas nem se importam. Isso aí tem nada a ver. Tem uns até que pensam que o missionário paga essas pessoas para contar testemunho. Então, esse ministério teria que ser trilionário para pagar tanta gente, né? Pessoas têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. São os piores cegos e surdos. Diante de um poder tão grande desse que Deus operou na vida dessa senhora, estourando um tumor pelo poder dele, usando o seu servo. Este Deus é o mesmo. O mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós temos aqui nas Escrituras Sagradas, ou melhor dizendo, no livro de livro de João, capítulo 11, nós temos aqui no versículo 39, o que Jesus operou na vida de Lázaro, o amigo Lázaro que havia falecido. Você deve conhecer a história. E no versículo 39 desse capítulo, Jesus Cristo assim deu a seguinte ordem. Disse Jesus, tirai a pedra. Maria, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, disse ela. Já cheira mal, porque já é de quê? De 4 dias, declarou a própria Marta. Então, o estado de decomposição já estava ali sobre o corpo, sobre a carne do defunto, né, do morto Lázaro. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? É importante crer. Essa mulher, desde o início aqui do testemunho dela, ela falou, Deus vai me livrar desse mal, vai me livrar dessa enfermidade. Já me livrou de tantos outros males, me livrará desse mal também. E na reunião, Deus usa o servo dele não só para falar do problema, como também para orar. E orou e o milagre aconteceu, a questão da fé. Amigo, se Jesus Cristo, ele ressuscita o morto, se Jesus Cristo ressuscita mortos, o que é um câncer diante do poder de Deus? Em Romanos está escrito, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais, o vosso corpo mortal. Ou seja, se Jesus, mesmo após a morte, for ressuscitado pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, nós que estamos nele, ainda que morramos, também seremos ressuscitados. Mas eu aplico esse texto para isso. Se o Espírito Santo vivifica quem está dentre os mortos, o que é um câncer? Diante do poder de Deus. Que o poder de Deus possa agir na sua vida mediante a sua fé. Coloca a sua fé em ação, porque Deus tem a vitória para você. Não importa qual é o mal, Deus tem a cura, Deus tem a salvação, Ele tem a solução. Vamos agora a essa terceira e última parte do testemunho tão abençoado. Preste atenção, é isso que Deus pode fazer na sua vida também. Se tu creres, verás a glória de Deus. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, separa um copo com água, porque daqui a pouco eu estarei orando e abençoando a sua vida em nome de Jesus. Vamos agora a essa parte final da novela de hoje. Eu não podia quase me abaixar para me virar, eu tinha que me virar devagarinho, não assim, brusco. Sempre tinha tagarado com ela, que ela tropicava e caía. Sei lá, eu quero buscar minha cura, não aguento mais essa dor. Esse mal chega ao fim na manhã do dia 9 de agosto de 2022, quando Leonilda une a fé junto com a do missionário R.R. Soares em uma reunião na capital gaúcha.
Beretite, ele disse assim, quem tem dor forte na cabeça, quem sente muita tontura, pode vir aqui para frente. Quando eu orei, eu senti assim uma coisa estranha na cabeça, que disse assim, recebi minha cura, baixinho para mim mesma. Ela creu que um dia ela ia ser curada e está curada aí agora, está livre do mal. Tudo mudou para melhor. Agora é uma benção, agora eu consigo fazer as coisas. Ela se abaixa, ela levanta e não se queixa mais de dor de cabeça. A obra de Deus é completa se Ele curou ela do tumor que estava no cérebro, o que é uma labirintite, o que é uma tontura diante do poder de Deus, mas ela perseverou na fé. Persevere também. Procure uma das igrejas internacional da Graça de Deus. Você também pode ser abençoado. Eu sou o pastor Luiz Fernando, responsável pela Igreja Internacional da Graça de Deus em Santa Cruz. A igreja fica ali bem localizada na Avenida Isabel 123, em Santa Cruz, paralelo à Rua Fernanda. Aí tem imagens da nossa igreja. A frente hoje até mudou a frente da nossa igreja. Essa é uma imagem antiga, mas a igreja está ali. E eu também com a minha equipe de fé para te receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, família. Sexta-feira, libertação, cura e libertação, às 8 da manhã, também às 14 e às 19h30. Já aos domingos, nós temos cultos às 8 da manhã, às 14, ou melhor dizendo, às 15 e às 18 horas. Agora vamos orar em nome do Senhor Jesus. Já tem o copo com água? Então oremos. Pai, louvado seja o teu nome, tu és fiel. Eu te exalto, Deus, que coisa linda o Senhor fez na vida dessa senhora. Durante a oração, o Senhor ali exterminou o tumor que estava no cérebro dela. Ela expeliu a bola de sangue. Aleluia! Glorificado seja o teu nome. Que essa virtude do Senhor, meu Deus, tome essas águas que estão lhe sendo apresentadas agora. Que ela seja como um remédio santo, um remédio consagrado pelo Senhor, pela tua palavra e pela oração, será santificado. Quando essa pessoa beber dessa água, ou até mesmo lavar seus olhos, meu Deus, misturar uma quantidade maior, até para tomar um banho, essa unção vai entrar em ação e despedaçar todo o mal que está na vida dessa pessoa. Eu repreendo o espírito do tumor, do câncer, eu repreendo o espírito da labirintite ou de qualquer outro mal que esteja, meu Deus, debilitando, enfermando e até destruindo o corpo e a vida dessa pessoa. Pelo poder do Senhor nessa água, esse mal não resistirá ao teu poder. Está abençoado. Pode beber com fé, passar nos olhos, na cabeça, seja feito conforme a sua fé unida com a minha. Louvado seja Deus. Agora creia, mas não fique na inércia. Procure uma das nossas igrejas internacional da Graça de Deus, seu ponto de encontro com a bênção, acima de tudo com Deus. Você pode também nos acompanhar, você pode compartilhar, você pode dar o seu like, acessando aí as nossas páginas nas mídias sociais, no YouTube ou no Instagram. @Palavra Urgente, @Palavra Urgente. Encerramos aqui, mas vem aí um clipe abençoado que eu tenho certeza que vamos fechar aqui, como dizem, com chave de ouro através desse louvor. Deus é contigo, não se desespere. Os gratos, declara comigo. Cante comigo assim, ó. Hoje só quero te adorar em forma de gratidão por tua luz que iluminou a minha escuridão. Eu nunca mereci, mas ganhei teu amor. Estou cercado pela tua graça por onde eu vou. Tua misericórdia